assim a palavra de Deus: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhe disse: quais? E eles lhe disseram: as que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós estávamos e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo, também tinham visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Versículo 29. E eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles já à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram que era ele, e despediu-lhes. Amém? Podemos assentar, irmãos. Desculpa um pouco a leitura um pouco extensa, mas se fez necessário para que nós entendêssemos o conteúdo do que quero falar com os irmãos hoje. O tema da mensagem que quero falar com os irmãos hoje é andando com Jesus. A leitura que nós temos feito é de 2 discípulos que estavam andando em direção a Emaús, no caminho da cidade de Emaús, e eles estavam falando a respeito de Jesus, quando de repente Jesus apareceu junto deles. E eles continuaram andando e não deram conta que eles estavam com Jesus. Então o tema dessa mensagem é andando com Jesus. Só os discípulos de Emaús, Evandro, que estavam andando com Jesus, ou tem mais alguém aqui nesta noite que também está andando com Jesus? Quero ver. Eu estou andando com Jesus. Tem mais alguém aqui ou só eu que estou andando com Jesus? Só eu estou andando sozinho. O senhor está também? Eu, o senhor, os 2 discípulos, Jesus também está conosco. É só eu, o pastor, que está andando com Jesus, ou tem mais alguém andando com Jesus? Levanta a mão aí. Aí, a igreja está toda andando com Jesus. Que bênção. Mas quem era esse Jesus que estava andando com eles? Esse Jesus, cujos pais moravam na Galileia, eles fizeram, na época quando Maria estava na iminência de dar luz a Jesus, eles precisaram sair da Judéia, da região da Galileia, e foram até Belém recensear num censo. Hoje o censo vem até nós, na nossa casa, bate na nossa porta, pergunta quantas pessoas moram na casa, não é assim? 2022, acho que foi 22 ou 23, o censo veio da nossa casa. Mas naquele tempo as pessoas que tinham que ir à sua cidade natal e se ali recensear. Então Maria e José foram a Belém, e lá em Belém chegou o momento dela dar a luz, e ela deu a luz a Jesus. E eles ficaram ali com 8 dias, apresentaram Jesus no templo, e depois eles voltaram para a sua cidade, para a Galileia,
distância em torno de 200 quilômetros, talvez mais ou menos daqui no sul de Minas. E eles estavam lá Jesus foi criado, Jesus cresceu e esperou chegar à sua maioridade para poder iniciar o seu ministério. Então Jesus, chegando aos seus 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E ali então ele iniciou o seu ministério publicamente. Muito embora Jesus, já quando moço, quando garoto, a Bíblia mostra que ele ensinava no templo. Com 12 anos ele dava aula, ensinava para os doutores no templo. Ninguém entendia nada de onde vinha aquela sabedoria daquele garoto, uma vez que os seus pais eram de origem humilde, mas tamanha era a sabedoria daquele moço. E ele então cresceu, quando chegou aos 30 anos, foi batizado, e ali ele iniciou o seu ministério. Ele chamou os seus discípulos e começou ali a escolher os seus discípulos. Jesus inicialmente chamou 12 homens para compor o seu braço de apoio, a sua rede de apoio, para ali iniciar o seu ministério. E ele então ali, bem próximo da onde ele iniciou a chamada dos seus discípulos, ele foi, conforme nós sabemos, em uma festa de casamento em Caná da Galileia, e ali então ele realizou o seu primeiro milagre. E quando ele transformou a água em vinho, foi um alvoroço naquela região, algo que nunca tinha acontecido, e Jesus começou a crescer a sua fama na região. E Jesus começou ali a pregar o evangelho, começou a ensinar, e na sua região mesmo ele começou a ser rejeitado. E ele saiu então da Galileia e começou a andar toda a Judéia, Samaria, e foi andando cerca de 200, 400 quilômetros de distância, anunciando o evangelho, pregando, anunciando a palavra de Deus. E aonde Jesus estava, aonde Jesus chegava, sempre tinha uma grande multidão que o acompanhava. Agora, esta multidão que acompanhava Jesus, tinham dois tipos de pessoas que acompanhavam Jesus naquela multidão. Um grupo de pessoas só acompanhava Jesus porque no final do culto, no final da reunião que Jesus prestava, no final tinha uma merenda. Ué, se você estivesse lá naquela época, duvido que você ia perder um culto com Jesus. Quando Jesus despedia o povo, ele não despedia ninguém de barriga vazia, ele fazia uma cantina, irmão. A cantina hoje é liberada para os irmãos. Já fala o microfone, não sei se está gravando. Está gravando aí, pastor? Vou falar aqui. Nós não bebemos, irmão, mas nós comemos. Fala a verdade. Culto na casa de crente, pode fazer um culto na casa do crente. Quando acaba o culto na casa do crente, o que tem pra gente? Lá no Rio de Janeiro tem cachorro quente. Aqui tem o quê? Pão com molho. Canjiquinha, ó que benção. Aí, vaca atolada, aí, irmão, marca o culto, pastor, na casa da irmã ali, ó. Vaca atolada, canjiquinha. Cristina não vai perder, ela adora uma canjiquinha. Culto na casa de crente é uma benção. Então Jesus também era assim. No final do culto que Jesus prestava, sempre tinha. Tanto é que chegou um momento em que Jesus chegou assim. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, despede o povo devagarzinho, vai mandando o povo embora que não tem nada para dar para o povo. Jesus, como assim? Eles estão longe de casa, nós não podemos deixar eles de barriga vazia. Aí o que a gente tem lá? Ó, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui para mim então. E ele orou e fez o quê? Multiplicou. E ele então deu para todo o povo, saiu todo mundo naquela noite satisfeito. Então a notícia corria, Wellington. Vai lá no culto do Santuário da Fé que depois tem uma vaca atolada lá. Vai lá no Santuário da Fé que tem uma canjiquinha. Vai no Santuário da Fé, pastor Gilberto, tem um pão com molho abençoado, ó. Não vai caber mais gente aqui dentro, tem que abrir as paredes. Porque eu vou te contar uma coisa, o povo gosta de comer. E no 0800 então? Come mais ainda. Aquela ali, ó, tem carinha de que come muito, porque ela viu uns olhinhos desse tamanho, ó. Então tinha um grupo de pessoas que aonde Jesus estava, automaticamente vinha na cabeça dele: eu vou lá, Jesus vai falar um monte de coisa, ele vai falar, mas é chato mesmo escutar ele falar, mas quando ele acabar de falar, tem o quê? Cantina. Então tinha um grupo de pessoas que só estava acompanhando Jesus
não estava preocupado com o que ele falava ou o que ele deixava de falar, mas estava seguindo a Jesus, porque no final tinha barriguinha cheia. E tinha um outro grupo de pessoas que acompanhava Jesus, não estava preocupado com o final do culto, se ia ter cantina ou não. Tinha um grupo que estava acompanhando Jesus porque gostava de ouvir a palavra. Aonde Jesus estava, Jesus curava. Aonde Jesus estava, Jesus libertava. Aonde Jesus estava, as vidas eram transformadas. E tinham pessoas que acompanhavam porque gostavam de ver os milagres que Jesus estava fazendo. Então tinha um grupo de pessoas que estava acompanhando Jesus por causa da sua alimentação, e outro grupo de pessoas estava preocupada com o conteúdo da palavra que Jesus trazia para eles. E cada vez que Jesus chegava, ele trazia uma mensagem diferente. Cada vez que Jesus, cada lugar, cada aldeia que Jesus entrava, ele entrava com uma palavra de acordo com o coração que o povo estava necessitando. E nesta noite não é diferente, porque Jesus está passando nesta casa. Nós não esquecemos de preparar a cantina, mas a palavra está sendo pregada. Deus tem falado desde que o culto abriu, desde que o culto começou. A palavra de Deus tem sido anunciada de maneira falada, de maneira cantada. Nós estamos ouvindo Jesus falando comigo e contigo. E aí nós chegamos no momento em que Jesus estava realizando sinais e maravilhas. E quanto mais Jesus fazia, quanto mais Jesus trabalhava, tinha um outro grupo de pessoas que estavam com inveja de Jesus. Estavam com medo de perder o seu cargo, estavam com medo de perder o seu posto, porque Jesus estava sendo quisto por cada um daquele povo que eles estavam. E eles então tramaram a morte de Jesus. Eles fizeram uma conspiração entre eles e acabaram crucificando Jesus. Mas deixa ele saber, aleluia, que tudo já estava preparado, já estava previsto que o Filho de Deus iria nascer de uma virgem, iria crescer, iria ser batizado, iria anunciar o Evangelho, e durante 3 anos ele cumpriu o seu ministério, anunciando o Evangelho, a palavra de todos os cantos que passava. Aleluia. Mas chegou o momento da crucificação. Crucificaram Jesus, mataram Jesus, e não satisfeitos, sepultaram Jesus. Mas a Bíblia diz que a morte não foi capaz de parar Jesus. A Bíblia diz que a tumba não foi capaz de segurar Jesus. A Bíblia diz que uma grande rocha não foi capaz, aleluia, de segurar Jesus. Porque o versículo 24 do livro que nós temos lido, a partir do versículo 1, diz que Jesus, ao 3º dia, me ajuda a pregar, ressuscitou, aleluia. Repete comigo: ao 3º dia, Jesus ressuscitou, porque a morte não foi capaz de parar Jesus. Aleluia. E durante 40 dias, depois de ressuscitado, ele andou no meio dos seus discípulos, até cumprir o dia de Pentecoste, que foi 50 dias depois da morte de Jesus. 40 dias entre a crucificação, entre a ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos. Mas tinha muitos que não acreditavam. Um dos discípulos, é um ditado que a gente usa até hoje: eu sou igual a São Tomé. É preciso, me ajuda aí, me ajuda a pregar. Quem é igual a São Tomé? É preciso. Só quem é igual a São Tomé, fala comigo de novo. É preciso. Aí, viu? Tem um monte aqui, viu? Eu vou ler assim, ó. Só quem é igual a São Tomé. É preciso o quê? Viu? Tem. Todo lugar tem. E Jesus estava andando no meio de discípulos. E nesse texto que nós temos lido, 2 dos discípulos
não eram apóstolos, sim discípulos, estavam junto na congregação. Eles estavam andando, falando dos acontecimentos daqueles dias, quando de repente chegou uma terceira pessoa e falou assim: do que vocês estão falando? Aí ele falou assim: ué, você não mora aqui não? Você é só um peregrino? Lá em Nova Iguaçu, a cidade que a gente morava, a cidade de quase 1 milhão de pessoas. Quem fala num canto da cidade não tem nem ideia do que está acontecendo no outro canto da cidade. Lá na cidade do Rio de Janeiro, onde o Evandro mora, 6 milhões de pessoas. O que acontece lá na Zona Oeste, sabe o que está acontecendo na Zona Sul? Não. Naquela aldeia eram poucas as pessoas. E tudo que acontece, aqui em Guarani, o que acontece lá no Divino, a gente sabe o que está acontecendo lá na cidade de Jardim, em Pessoa Corpo, ainda mais agora com a WhatsApp. A notícia corre. A notícia tem perna grande, ela anda e anda muito. E a notícia da morte de Jesus, e aquele... como é que é a expressão que usa? Aquela narrativa de que Jesus tinha ressuscitado, que as mulheres tinham ido lá e disse que viu que Jesus ressuscitou, mandou correr, avisar para o discípulo, mas ninguém viu. Disse que Jesus ressuscitou aonde? Não vi. O discípulo que estava com Jesus 3 anos, vendo os milagres que Jesus fazia, ele falou assim: eu só creio se eu ver. Nós acabamos de falar. É o discurso de São Tomé. Eu só posso acreditar depois que eu ver. Aí Jesus se apresentou para ele e falou assim: toca aqui. Ele, Então Jesus estava andando com esse discípulo, e os discípulos falaram assim: ué, você é só peregrino aqui, você não mora aqui não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus: não, o que está acontecendo? Aí, nós estávamos seguindo Jesus, que nós esperávamos que era o nosso Redentor. Ele fez milagre, foi um grande profeta, ele fez e aconteceu no meio de nós, e alguém disse que ele ressuscitou, mas nós não vimos nada. Quer saber de uma coisa? Nós desistimos, estamos voltando para Emaús. Sabe quem são esses 2 discípulos? Andavam com Jesus, viram os milagres de Jesus, estavam junto com Jesus, mas não conheciam a voz de Jesus. Os discípulos andavam com Jesus durante 3 anos, irmãos. 3 anos ouvindo a voz de Jesus, estava com ele, e ficou uma caminhada que eu fui pesquisar para ver a distância que eles percorreram, Evandro. Sabe de quanto que é? 12 quilômetros. Irmãos, você sabe o que é 12 quilômetros? É daqui a Piraúba. Daqui lá no posto de gás de Piraúba tem 12 quilômetros e meio. Ou seja, daqui a praça de Piraúba tem menos de 12 quilômetros. Pensa o que é que você andar conversando com a pessoa. Daqui a Piraúba, você vai gastar quanto tempo? 12 quilômetros andando. Pode contar aí que pelo menos umas 2 horas você vai andar. Você vai andar conversando com uma pessoa durante 2 horas e não vai reconhecer que você já ouviu aquela voz, irmão. A Bíblia não diz, mas eu posso entender que eles estavam com Jesus, andavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Quando você fala com alguém no telefone, às vezes as pessoas ligam para a gente, que o número não está salvo ali, você não sabe o que ele está falando, não? Você vai saber. A pessoa pensa que a gente tem que conhecer a voz pessoalmente é uma coisa, o telefone é outra. Então tem pessoas que andam com Jesus, caminham com Jesus, vêm para a igreja, se veste de crente, se fantasia de crente, botam roupa de crente, maquiagem de crente, tudo de crente, mas não conhece a voz de Jesus. Tem pessoas que estão com Jesus durante 3 anos, andando, caminhando, tá lado a lado, mas quando ele fala, a voz entra pelo ouvido e sai pelo outro. Tem pessoas, pastor, que
pensam que são filhos de crente e pensam que são crente também. Tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho, filho de crente, crentinho. É? Filho de crente, crentinho é? Se minha mãe for para o céu, Jesus vier buscar minha mãe, eu corro, agarro no pé dela e subo junto. Tem gente que fala isso. Vai subir? Ela vai sacudir assim, tu vai ficar. Porque tem pessoas que pensam que o simples fato de vir para a igreja está com a salvação garantida. Não está. Os discípulos estavam andando com Jesus. Jesus andou 2 horas com ele, falou com eles, conversou com ele, e eles não deram conta que era Jesus. Aleluia. Desculpa, irmão, essas palavras às vezes parecem duras, mas nós não estamos mais no tempo de falar somente que Jesus é bom, porque isso todo mundo sabe que Ele é. Tem hora que não basta dizer que Jesus é maravilhoso, não precisa, porque todo mundo sabe que Ele o é. Estamos vivendo dias que nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus. Principalmente nós que moramos em cidade pequena. A nossa vida, irmãos, tem que ser uma carta lida. Tratou, cumpre. Não dá para cumprir, não trata. Comprou, paga. Não dá para pagar, não compra. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser espelho para quem está lá fora. Eu ser crente igual a ele, nunca você. Ou você nunca ouviu falar isso? Vai dizer que você nunca falou de Jesus para alguém, alguém falou assim, fulano de tal é da tua igreja? É. Então, vai procurar ver quem ele é aqui fora. Pode dizer que vocês nunca ouviram isso. Não estamos mais vivendo o dia de dizer que somos crente, porque nós viemos para a igreja toda quarta e todo domingo. Não é o fato de estar na igreja que conhece a voz de Jesus. Não é o fato de estar cantando na igreja que está adorando ao Senhor. Não é o fato de estar fazendo parte do ministério de louvor de uma igreja que está sendo adorando ao Senhor. Não está. Porque os discípulos estavam andando com Jesus durante 3 anos, e nas 2 horas mais importantes da sua vida, Jesus falou com eles, e eles não ouviram a voz de Jesus. Quem sabe nesta noite, aleluia, você entrou por essas portas pensando que ouviu uma palavra só de prosperidade. Quem sabe você entrou por essas portas pensando que Jesus hoje ia te dar a chave da sua casa própria. Ele pode dar? Pode, mas Ele quer te dar nesta noite a salvação da tua alma. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus tinha uma palavra, irmão. Jesus estava falando uma palavra tão gostosa com aqueles discípulos. Jesus estava falando algo tão gostoso no coração daqueles 2 moços, que quando eles chegaram no seu destino, Jesus se despediu deles. Então tá, vocês vão ficar aqui, eu vou continuar mais um pouco. Aí ele, não vai não. Não vai não, porque já se faz tarde, a noite está chegando, não vá. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus estava ardendo no coração daqueles homens, aleluia. Cada palavra que Jesus falava, o coração daqueles homens mais se alegrava. E nesta noite, a palavra de Deus precisa alegrar a tua alma, alegrar o teu coração, alegrar a sua noite, alegrar o seu dia. A sua semana vai ser abençoada, porque você ouviu e entendeu a voz de Deus. Quando Jesus estava se despedindo deles, a palavra era tão gostosa que ele falou assim, não vai não, fica mais um pouquinho. Aí da onde vem aquele hino? Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar.
Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Jesus está aqui, irmão. A presença dele é gostosa, a presença dele é maravilhosa. Alegrou o coração do discípulo que estava triste, angustiado. Aleluia. Aí eles falaram: não vai não, fica mais um pouquinho. Quantos de nós às vezes queremos que Jesus fique mais um pouquinho, mas as nossas atitudes estão mandando ele embora. A nossa boca está pedindo: Jesus, fica mais um pouquinho, mas as nossas atitudes estão falando: Jesus, vai embora. Estava falando com ele, estou ali agora, ali fora, e com o pastor Pérez. As atitudes que nós precisamos tomar, foi isso que eu falei com eles ali agora. Eu guardo muito isso. Quando você tem dúvida, Evandro, da atitude que tem que tomar, faço isso, não faço, sabe o que você pensa? Fala assim, ó: se Jesus estivesse aqui, ele iria fazer isso? Não, não iria, então não vou fazer. Ah, me convidaram para ir em tal lugar assim, assim. Eu vou, peraí. Se Jesus estivesse aqui, ele iria? Não, Jesus não iria nesse lugar, então eu também não vou. Porque as nossas atitudes têm que ser pautadas nele, por ele, para ele, porque ele vive em nós. E os discípulos estavam confortados com a palavra que vinha da boca de Jesus, e eles nem sabiam que era Jesus. Quem sabe tem pessoas que estão falando assim: Pastor Ricardo está falando muito porque ele não sabe da minha vida. Pastor Ricardo não sabe, como diz lá no ditado lá fora, não sabe da missa um terço. Por isso que é fácil falar. Mas Jesus está te dizendo nesta noite: escute a voz do Senhor. Escute a palavra de Deus, que abra o seu coração, porque você vai sentir o gozo, o prazer, a alegria que aqueles discípulos estavam sentindo e nem sabia que era Jesus que estava falando com ele. Fica mais um pouquinho, já se faz tarde. Aí Jesus falou assim: tá bom, já que vocês insistem, vamos entrar. Jesus entrou com eles. Você vai andar amanhã o dia todo, quer comer alguma coisinha aqui com a gente? Aí Jesus: tá bom, já que vocês me convidaram. Jesus era crente, né, irmão? Jesus era crente, não podia dispensar a cantina da igreja, né? Caminhou, falou, e não combinou, né? E Jesus, muito embora Jesus já tinha ressuscitado, não precisava mais, mas ele, para agradar os discípulos, ele falou assim: tá bom, já que vocês vão me dar uma merenda, abre aí. Aí ele foi. Houve uma alegria tão grande naquele coração, porque na hora que Jesus partiu o pão, eles entenderam que quem estava do lado dele todo o tempo não era outro senão Jesus do Nazaré. Quem sabe aqueles 2 discípulos era daquele grupo que estava durante 3 anos andando com Jesus, não prestava atenção no culto, não sabe qual foi a palavra devocional. Quem sabe aqueles 2 discípulos não sabe quais os hinos da harpa que cantaram, quais foram os louvores que o ministério do louvor cantaram. Eles não estavam preocupados.
O pregador suou a camisa, pregou o culto todo. Ele não sabe nem aonde o pregador leu. Mas a hora que a pastora abre a cantina, ele vai ser o primeiro a estar lá. Na hora que deu a bênção apostólica, ele passa por aquela porta igual um foguete e vai lá para a cantina. Cadê a vodoca? Vodoca, cadê? Gosta de dar a cantina lá para os irmãos? Cadê? O irmão corre para a cantina, porque ele sabe de tudo, principalmente a hora de partir o pão. Tem muitos que não estão preocupados com a palavra. Tem muitos nessa época que estamos vivendo, que estão lotando igreja, não estão preocupados com Jesus, estão preocupados com aquilo que Jesus pode proporcionar para eles. Tem igrejas que a pessoa entra no culto, recebe chave de carro, chave de casa própria, recebe bênção daqui, recebe bênção dali, tem anjo chaveiro, tem aí por igrejas que tem anjo carteiro. O anjo trouxe uma carta, que vejo um anjo andando com envelope na mão. Já ouviram isso aí? Anjo carteiro, irmão, entregando carta. Aí as pessoas estão lotando igreja, preocupado com Jesus pode dar ou deixar de dar. Não estamos vivendo em época para seguir a Jesus pelo que Ele pode nos dar. Estamos seguindo a Jesus pelo que Ele é, pelo que representa e principalmente porque Ele fez por nós na cruz do Calvário. Eu e você éramos para estar mortos. Eu e você era para estar pendurado numa cruz. Aleluia. Mas Ele assumiu a culpa. Ele pagou o preço. Ele falou assim: não, Pai. Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que fazem. Irmão, se fosse eu que estivesse lá, a sorte de vocês, a sorte sua, Evandro, é que não era eu que estava lá. Se fosse eu ia mandar descer um raio e consumir aquela raça todinha que estava lá. Se fosse eu com sanguezinho ruim assim, ó, Pai, manda fogo, consome eles todos, depois eu até desço daqui, eu faço até obra, mas antes, acaba com essa raça aí, não. Mas não era eu, sorte minha e nossa. Quem estava lá era Jesus, falou: Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Pai, eu preciso daquele povo, eles vão me adorar durante mais de 2000 anos, e Ele já sabia que hoje nós estávamos aqui, igual ao discípulo, ouvindo a palavra, mas nós a partir de hoje, vamos entender a voz de Jesus falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Aí os discípulos entenderam que era Jesus. Quando Jesus partiu o pão, eles abriram os seus olhos. E o versículo que nós lemos 31, abriram-se os olhos e conheceram a Jesus. E nesta noite, o objetivo desta palavra, o objetivo desse rodeio todinho que eu tenho dado, é para te fazer uma pergunta. Os discípulos andaram com Jesus, conforme eu tenho te falado, depois de dar uma pesquisada. Qual a distância que eles percorreram? Você vai encontrar cerca de 12 quilômetros. 12 quilômetros, imagino que aí 2 horas, de 2 a 3 horas. Se for eu, vai levar 5 horas, que eu não gosto de andar. Mas os irmãos aqui de Minas Gerais, que tem um passo rapidinho, vai levar 2 horinhas para andar 12 quilômetros. 2 horas de ouvido fechado. 3 anos com os ouvidos fechados, depois 2 horas ouvindo Jesus direto, e o ouvido continuava fechado, mas quando Jesus partiu o pão, abriram-se os olhos. E eu quero te convidar nesta hora para estar de pé. Já vai fazer 2 horas, ó. O culto começou, era 20 para as 8, né, pastor? 20 para as 8, 20 para as 9, fez 1 hora. São 9 horas agora, 1 hora e 20 minutos. Vamos ficar aqui até 20 para as 10, para dar 2 horas. Nós vamos ficar aqui, pastor, se o pastor permitir, até 20 para as 10, para dar 2 horas,
porque vocês vão estar igualzinho o discípulo de Emaús, 2 horas ouvindo Jesus falar no ouvido de vocês. Foi a Bia que deu a abertura no culto, não foi com a palavra devocional? Eu estava lá fora, foi a Bia, não foi, Gabriel? Não foi? Com a palavra devocional aqui, ó. Deus começou a falar, Jesus começou a falar conosco com a palavra introdutória. Então Ele vai ficar falando no nosso ouvido aqui 2 horas. E eu quero te fazer uma pergunta. Como está o seu ouvido para ouvir a voz de Jesus? Como estão os teus olhos para ver Jesus? Fechados ou abertos? Eu quero chamar minha esposa para cantar o louvor aqui que eu pedi ela para cantar. E ela vai cantar. E durante a ministração desse louvor, Jesus vai continuar falando. Jesus vai continuar martelando no meu e no teu ouvido a sua voz, a sua palavra. E depois do louvor, eu vou te voltar a te fazer a pergunta que está registrado no capítulo 31. Então abriram-se os olhos e eles conheceram que era Jesus. E eu vou te fazer essa pergunta no final: como estão os